vontade do Pai e do Filho são diferentes, são conflitantes em João 6,38. Palavras de Jesus: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, então é uma pessoa com dupla personalidade. Por que a vontade dos dois não bate, se são a mesma pessoa? Essa é uma pergunta. E a segunda, a unidade de Jesus é composta, conforme ele mesmo disse em João 17:21. O senhor entendeu, pastor? Entendi. Michael, quer dizer, como é que pode a mesma vontade? Não é a mesma vontade, é a mesma pessoa, a mesma vontade. Vamos lá. Eu entendi. E olha que interessante. Isso é muito interessante o que o pastor César acabou de falar. Porque, veja bem, na doutrina da Trindade são coiguais. Então, não pode haver vontades distintas. Como é que o Pai tem a vontade? Qual que era a vontade que Jesus falou que veio fazer? Foi morrer por nós, certo? Então, se Jesus falou, eu não vim fazer a minha vontade, então, como é que ficaria isso na doutrina da Trindade? Jesus não tem uma vontade de nos salvar? Então, o que o pastor César não está entendendo? Ele não está entendendo que o próprio Deus, ao se encarnar, veja bem, quando Deus criou o homem, ele soprou o Espírito, o homem se tornou alma vivente. Então, o próprio Deus, que é o Espírito, quando ele se encarnou, falando da sua humanidade, ele passou a ter uma alma. Então, essa fala de Jesus é a sua fala humana, é a própria alma falando que o quê? Que ele não quer viver, porque o ser humano, ele luta pela vida. Então, quando Jesus fala, eu não vim fazer a minha vontade, ele está falando como um homem que não quer experimentar a morte no sentido da nossa natureza. Porque o ser humano, a natureza humana, ela foi feita para lutar pela vida. Se você começar a adoecer, o seu corpo já começa a produzir anticorpos para se curar. Ninguém quer morrer. Então, Jesus, na sua humanidade, então na unicidade faz sentido. Na unicidade faz sentido. Por quê? Porque na unicidade, nós não cremos que existe divindades com vontades diferentes. Um quer salvar a humanidade, o outro não quer. A vontade do Pai não é a vontade do Filho. Porque depois... Mas só um minutinho, pastor, a Bíblia não diz isso. Não, o que o pastor está inferindo com a pergunta dele. Mas ele não inferiu isso, não. Não, ele está falando assim, são vontades diferentes. Jesus dizendo... Cuidado para não colocar a palavra na boca do pastor. Então vamos lá, então. Vamos pegar o que a Bíblia diz. Jesus mesmo falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Ou seja, não quero morrer. Entendeu? Então é a condição humana, pastor César. O próprio Deus, na sua condição humana, a gente vê esse diálogo na Bíblia. E ele está pedindo isso para quem? A alma humana, ela se expressa na Escritura Sagrada. Por exemplo, quando... Não, você não está respondendo a pergunta. Quando Jesus fala, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia não seja como eu quero. Ele está orando a quem? Ao Espírito. O Pai e o Espírito que está onde? Onde é que o Espírito está na Bíblia? Lá em 2 Coríntios 19, o que está escrito? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando Jesus fala do Pai, ele está falando da sua divindade. Eu quero até bom explicar isso aqui para as pessoas. Mas quando Jesus ora, dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cara, estou fazendo uma pergunta muito clara. Isso, muito clara. Né? Então vamos lá, sem voltinha. Quando Jesus ora, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, ele está falando com quem? Com o Pai. Tá, mas se ele já é o Pai? Isso mesmo. Por exemplo, ele já é o Pai, ele está falando com quem, então? Você mesmo, vamos dar um exemplo aqui para você. Vamos pegar um exemplo aqui seu, pastor César. Você mesmo tem duas vontades dentro de você sabia disso? Claro. Né? Por exemplo, você, quando está se inclinado para a vontade do Espírito, o que você quer fazer? Você quer jejuar, você quer consagrar, você quer evangelizar, né? Mas se você estiver inclinado para a vontade da carne, você vai querer andar de moto, você vai querer ir para a praia, você vai querer, entendeu? Então nós mesmos nós temos essa inclinação. Então mas você conversa com você mesmo e discute com você mesmo, porque isso aí tem um nome na psicologia. Aí é uma psicose. É quando você cria uma realidade paralela e às vezes você desenvolve uma personalidade paralela, uma segunda ou terceira pessoa, e aí a gente está falando de uma psicose, de um quadro clínico que tem que tratar no psiquiatra, não é nem no psicólogo. É disso que você está falando que Jesus está tendo? Jesus era doente? Se você não entender... Então deixa eu explicar. Se você não entender que esse próprio Deus, ao se encarnar, um minuto, ao se encarnar, ele tem uma alma humana, e você vê a expressão da fala humana de Jesus na Bíblia, aí você vai fazer uma distinção e você vai cometer o erro que na sua doutrina ficaria errado. Porque na doutrina da Trindade nós estamos vendo aqui o pastor César falando, né, que Jesus tem uma vontade distinta da vontade do Pai. Aí já acabou com a coigualdade da Trindade. Esquece nomes de doutrinas. Eu em nenhum momento eu citei a palavra Trindade até aqui. Mas vai entrar no texto, né? Mas o senhor está antecipando. Eu citei? Isso. Eu citei, então calma aí. Para ficar mais claro, deixa eu dar a explicação. O nome técnico disso, eu falei errado, é esquizofrenia. Isso. O que é uma pessoa esquizofrênica?
Porque até o momento que você diz assim, mas você não tem duas vontades dentro de você? Tem, o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7, a lei de Deus, batalha contra a lei do Espírito. É uma guerra espiritual. Até aí tá tudo bem. Mas aonde o apóstolo Paulo fala contra ele mesmo e a favor dele mesmo o tempo todo como se fossem duas pessoas? Aonde é que ele pede para ele mesmo situações e nega a ele mesmo ou aprova a ele mesmo? Aonde acontece isso? Porque isso que nós estamos falando aí é um caso de esquizofrenia, onde a pessoa desenvolve mais de uma personalidade num mesmo corpo. É isso que você está dizendo que Jesus está fazendo lá no Getsemane? Não, claro que não. Lá em Isaías capítulo 45, versículo 15, diz bem assim, ó: verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Tá vendo? Aí a gente já vê que é o próprio Senhor Jesus que é este Deus. Ele se ocultou da onde? Na carne. Entendeu? Então, muitas falas de Jesus na Escritura Sagrada é para expressar essa parte humana. Você está entendendo? E olha para você ver, Jesus ele fala abertamente que ele é o Pai. Nós estamos discutindo aqui se Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Pastor Michael, perdoa, só uma pergunta aqui. Perdoa, viu, mas pastor? Deixa eu concluir. Só para concluir isso aqui. Sim. Deixa eu concluir, deixa eu concluir aqui. Porque olha aqui para você ver. Porque aí o pastor César vai até me entender melhor. Jesus, ele, para os seus escolhidos, ele revela claramente, pastor César, que ele é o Pai. Para os seus escolhidos, ele revela. Ele lá em João capítulo 14, versículo 7, 8 e 9, olha o que ele diz: se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então ele falou que se conhecesse ele, conheceria o Pai, e disse que eles conheciam e eles tinham visto o Pai. E aí Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Porque eles tinham essa ideia aí, de que o Pai seria um ser distinto. Aí a resposta de Jesus fala bem assim: ó, Filipe, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não tendes me conhecido? Agora, para aqueles que não acreditavam em Jesus, para aqueles que eram contrários a Jesus, ele falava de maneira enigmática. Porque como foi escrito lá no profeta Isaías, capítulo 6, que era assim: eu falarei a este povo, e eles de ouvindo, mas não ouvirão, né, com os olhos vendo, mas não verão, e não se converterão no coração para que sejam curados. Por que eles não se converterão? Porque pelo fato de você não crer em Jesus, tá entendendo? E lá em João 8:24, Jesus disse, ó: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E eles falam bem assim: mas quem que você diz que é? Ele falou assim: aquele que eu venho dizendo que eu sou. Aí o texto fala bem assim, seguindo lá: e não sabiam eles que ele falava do Pai. Bom, Marco, porque ele é o Pai. Pastor César, eu ia fazer uma colocação, mas pastor César. Se você quiser fazer, fica à vontade. Não, é porque a mim me pareceu que a pergunta se o irmão Michael considera Jesus o esquizofrênico, ou considerava, não foi respondida, foi transversando, mas vai lá. Então vamos lá.